A gente escolhe uma carreira ou ela nos escolhe. E o que queremos é ser felizes nela, com ela. Até que de repente nós percebemos, parece que tudo parou, estagnou, não conseguimos avançar. O que fazer para acelerar o nosso desenvolvimento profissional? Hoje eu estou recebendo o consultor, mentor de carreira, o Marcelo Busato, que lança nesta quarta-feira em Uberlândia o livro Vencer é uma Decisão, Dominando o Mundo Corporativo. Depois eu quero que o pessoal mostre aqui direitinho o livro, que o lançamento é hoje. Que horas, Marcelo? 19h30. 19h30 lá na leitura, né? Uberlândia Shopping. Do Uberlândia exatamente. Shopping, né? O pessoal pode ir lá te procurar. Pode Marcelo, lá. mas vamos falar de carreira? Vamos né? lá. Porque assim, a gente escolhe, quer ser feliz e, claro, quer também ter ali o ganho necessário. Mas hoje em dia, nós estamos mais insatisfeitos e mais perdidos do que nunca? Eu acho que hoje a gente adia muito as nossas decisões. Né? E quando as decisões são adiadas, até o fato da gente adiar e não tomar uma decisão, isso é uma decisão. Né? Quando a gente procrastina algum interesse, algum objetivo nosso, para atingir as nossas metas maiores, quando a gente está adiando, a gente está decidindo adiar. Né? Então, acho que por isso que o título do livro foi providencial exatamente por isso, né? Porque tudo começa com a nossa decisão. Eu decidi em algum momento escrever um livro para compartilhar o que eu sempre vivi na minha vida para as pessoas, para ajudar as pessoas a se encontrarem na carreira. Então, acho que tudo começa com uma decisão e a gente, de fato, se conhecer. Quando a gente se conhece, as coisas ficam mais fáceis. O Marcelo, inclusive, separou para a gente alguns tópicos justamente para conversarmos sobre carreira. Quer fazer uma pergunta para ele? Lá no YouTube, já vejo, e também o nosso WhatsApp, 99897.000. E aqui a gente tem, por exemplo, tem uma questão que pega muito, que é essa questão do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Às vezes a gente não consegue equilibrar e uma fica prejudicada. Isso, o que acontece, né, Mônica? Primeira coisa para a gente ter equilíbrio, primeiro ponto que eu dou uma dica para as pessoas, eu falo muito isso nos meus encontros, no meu programa de mentoria semanal. O que de fato é inegociável para você? Né? Então, para a gente ter equilíbrio na nossa vida pessoal e profissional, existem alguns atributos que não são negociáveis na nossa vida. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não negocio o meu tempo de qualidade com a minha família. Então, não importa o que aconteça, que eu não negocio o meu tempo com a minha família. Isso para mim é inegociável. Então, quando a gente tem clareza do que é inegociável para a gente, o não fica muito mais fácil quando a gente tem que dizer não para alguma coisa. E nas nossas carreiras, no nosso dia a dia, nós somos provocados a romper todos os dias os nossos valores. A gente é desafiado a isso a todo momento, né? Então, quando a gente tem clareza do que é inegociável para a gente, ou é um sim muito óbvio, ou é um não muito óbvio. Porque o que é inegociável está muito claro para a gente. E as pessoas, você percebe, né, em contato com elas, que elas têm muito medo e insegurança no trabalho, ou por causa da competitividade, ou porque parece que não estão no lugar certo, porque é um dos tópicos também, uma das queixas que você escuta, né? O que eu vejo muito é assim, as pessoas querem se transformar, mas elas têm dificuldade em passar pelo processo de transformação. Ninguém dorme de um dia e acorda no outro dia de uma maneira diferente. Né? Ninguém se desenvolve e adquire novos conhecimentos de um dia para o outro. É um processo. E, de fato, a gente tem que pagar o preço desse processo, viver o processo. Né? Então, o medo, eu trato o medo com duas características. Né? Ou o medo ele vai te travar e vai impedir que você tenha sucesso, que você prospere na sua carreira, ou ele vai ser um grande gatilho para a sua preparação. E é assim que eu sempre preferi enfrentar o medo, né? Quando a gente tem medo, vai se preparar, vai estudar, debruça nos livros, busca referências, busca pessoas com autoridade que possam contribuir com a sua carreira, né? Então o medo, ou ele vai te travar, ou ele vai te impulsionar. Né? Então é assim que eu gosto sempre de enfrentar, de encarar o medo. Eu quero deixar esse tópico 3 depois, para a gente falar de transição. E esse aqui, agora a gente está no processo de contratação temporária. Eu sei que você, de repente, está aí ávido, né, por uma vaga, por uma oportunidade, até para que ela se perpetue. E o processo seletivo é algo que assusta bastante. As pessoas não sabem como se comportar e às vezes travam, né? Trava muito, né? O que para mim é muito importante no processo seletivo, né? Você entender que empresa que você está fazendo o processo, conheça a empresa, conheça a cultura da empresa, estude a missão, os valores da empresa que você vai fazer um processo seletivo, né? Se você chegar numa entrevista de emprego sem conhecer minimamente a empresa que você está indo prestar uma vaga, concorrer a uma vaga, tudo vai ficar mais difícil. Né? Então eu vejo, Mônica, assim, tanto para processo seletivo quanto para apresentações em ambientes corporativos, executivos. Quando você se prepara, que você está bem preparado, é difícil alguma coisa te surpreender.
né? É muito difícil. Eu, para vir aqui hoje, ontem à noite, eu fui estudar um pouquinho em casa. E eu fui estudar o meu livro. Olha que coisa curiosa, né? Eu que escrevi. Eu fui estudar um pouquinho ele. Eu fui ler algumas coisas, algumas passagens dele, para refrescar minha memória. Então, quando a gente está preparado, ou processo seletivo, ou qualquer tipo de reunião de negócios, eu acho que a coisa flui muito, muito melhor. Então, a preparação é tudo. Processo seletivo, estuda sobre a empresa. Hoje em dia, com as redes sociais, estuda até sobre o entrevistador, às vezes, que vai te entrevistar. Às vezes, você consegue até saber como que a pessoa pensa. E não é para agradar, e sim para você se conectar. Porque é uma conversa, né? Exatamente, Marcelo? as pessoas se conectam com pessoas, né? Exatamente, a gente falou tanto aqui sobre conexão, né? E de forma autêntica, clara, autêntica e verdadeira. Ontem, inclusive, o Léo estava aqui, eu assisti o programa Léo ontem. Nogueira, né? querido. Foi sensacional. E quando fala sobre crenças, no processo seletivo é muito forte essa questão de crenças, né? E do outro lado da mesa, a gente tem sempre que pensar que existe um ser humano como você, né? Também com algumas limitações, com alguns pontos de vista diferentes, com algumas restrições, mas é um ser humano. Ele só está numa posição diferente naquele momento. Então, quando a gente se conecta com ser humano, acho que a coisa flui muito, muito melhor. Aqui no livro, além da experiência profissional, pessoal que ele traz, ele conversa conosco aqui no livro, sabe, gente? O Marcelo também trouxe uma questão muito interessante. Por exemplo, a geração Z, ela entra para o mercado de trabalho e ela tem uma pressa para crescer. Ela tem uma pressa por ganhar mais. E isso pode atrapalhar nos objetivos e mudar o rumo do que poderia ter sucesso? Pode atrapalhar, na minha visão pode atrapalhar, mas tem um ponto que é importante. Quando qualquer pessoa, principalmente os mais novos, os mais jovens, né, eles ingressam no mercado de trabalho, eles são contratados pelos skills técnicos, né? Geralmente por uma especialidade técnica que ele possui. Só que para você crescer numa empresa, para você ter sucesso na sua carreira, progressão de carreira, o que conta é muito mais os seus comportamentos e as suas atitudes. Então, para você ingressar numa organização, é muito importante o seu conhecimento técnico, né? Mas mais do que Mas isso... para você prosperar, para você progredir na sua carreira, é muito mais importante um comportamento e a sua atitude. E a gente tem que saber esperar o momento certo. E construindo degrau por degrau, passo a passo. Não dá para queimar etapa, né? Não dá para queimar etapa. Tudo é um processo. Ninguém se transforma e muda de um dia para o outro e vai ter um alto cargo executivo de um dia para o outro. Isso é um processo, né? O que é importante? Todos nós temos habilidades únicas. Todos nós temos algumas habilidades que são únicas, que são nossas. Quanto mais rápido a gente entende essas habilidades, mais rápido a gente pode usar elas a nosso favor e para que a gente possa progredir na nossa carreira. Hoje a gente está conversando com o Marcelo Busato, ele que está lançando o livro hoje, Vencer é uma Decisão, Dominando o Mundo Corporativo, né? E você está acompanhando. E claro, a gente tem ficado muito perto das pessoas, sabe, Marcelo? E claro que a gente foi conversar com algumas sobre isso, sobre carreira, desenvolvimento profissional. E nós vamos agora, nós juntos aqui, vamos acompanhar o depoimento da Zélia Bastos, que conversou sobre profissão e mudança na trajetória profissional. Vamos juntos. Eu sou formada em técnica de enfermagem, né? Trabalhei muitos anos na área de saúde e o que foi? Não era aquilo que eu percebi que não era aquilo que eu estava trabalhando, né? Então resolvi pegar na área de vendas, que eu gosto muito, né? Que é trabalhar com pessoas, né? É uma coisa muito importante na minha vida. Quanto tempo que você ficou como técnica de enfermagem para perceber que não era aquilo que você gostava? 6 anos. Sempre gostei na área de saúde, né, tudo mais. Daí eu percebi que não era aquilo que era o meu caminho. E eu resolvi entrar no caminho de vendas. E agora tá feliz? Tô muito. Volta com a conversa sobre carreira, como é que a gente avança e algumas dúvidas que o pessoal, né, mandou pra gente tanto pelo WhatsApp quanto lá pelo nosso canal do YouTube. É isso mesmo, é você participando. E eu estou conversando hoje com um consultor e mentor de carreiras, o Marcelo Busato, que está lançando um livro hoje. Já já eu volto para te mostrar. Mas deixa eu trazer o Fabrício Marangon pelo YouTube, Marcelo. Ele falou: Marcelo, boa tarde. Passe uma dica de liderança para novatos no cargo de líder de equipes. Excelente pergunta, né? Boa pergunta, boa pergunta. Primeiro ponto, a primeira dica, né? Pessoas têm que gostar de pessoas para ser um bom líder. Se você quer ser um líder e não gosta de pessoas, é bem difícil você conseguir ser um bom líder. Agora, uma dica importante, né? Você tem que estar feliz com tudo que você for fazer, né?
por exemplo, a leveza que você conduz o seu programa, você está feliz aqui. Tô. Então o resultado ele vem, o resultado aparece. Então o que eu sugiro para os mais novos, né? Olhem as pessoas à sua volta, os grandes líderes muito legais que você vê no seu trabalho, no seu ambiente, e líderes também não tão bons. Junte as características dos dois. O que você quer para você e o que você não quer para você. Até o que as pessoas que têm comportamentos como líder que você não admira, elas vão te gerar valor para você formar a sua percepção de como que tem que ser um líder. Né? Então essa é a dica que eu dou para a turma que está começando. E aí tem uma pessoa que perguntou aqui, e quando a empresa é pequena e a gente não consegue as informações que você disse para o processo seletivo, por exemplo, sobre a cultura, sobre os valores na internet, e aí, como se comportar no processo seletivo? Olha, o processo seletivo, você tem que colocar a sua atitude e a sua vontade de estar lá acima de qualquer coisa, né? Eu trabalhei numa empresa uma vez e chegou uma pessoa para fazer o processo seletivo, ele não era o melhor tecnicamente. Eu estava entrevistando 10 pessoas, quase 10 pessoas. Ele não era o melhor tecnicamente, mas ele demonstrou uma atitude e ele falou uma frase para mim, que ele acabou com o processo ali, ele foi contratado ali, ele falou assim para mim: eu não sei, eu não conheço a empresa e eu não sei o que você espera de mim, mas me dá 2 semanas que eu vou aprender. Uau, aí pegou, né? Então isso é muito poderoso, né? A atitude da pessoa de mostrar que ela está disposta a fazer o que tiver que fazer para poder ajudar, para poder contribuir, é muito valoroso. A Thaís, que também participa aqui pelo nosso YouTube. Boa tarde, Mônica e Marcelo. Um grande beijo para você, viu, Thaís? Como é que eu posso aplicar as minhas experiências passadas à nova carreira? Eu acredito que ela esteja fazendo transição. Uma transição. Todas as transições de carreira exigem uma abertura de possibilidades e uma adaptabilidade muito grande. Né? Não necessariamente o que funcionou para você numa empresa vai funcionar na outra. Né? Por quê? Porque as culturas são diferentes, as pessoas que você vai conviver são diferentes. Então é importante você entender como gerar valor no ambiente que você está. Né? Às vezes o que você foi super bem sucedida num trabalho, num emprego anterior, não vai te gerar a mesma representatividade e a prosperidade da sua carreira no novo contexto. Né? Às vezes o que você precisa no novo contexto, o que é esperado de você são outros atributos, são outras contribuições. Então, por isso que é importante a gente se adaptar rapidamente. As coisas mudam o tempo todo. A gente ouve muito falando de inteligência artificial agora. Né? A gente ouve o tempo todo falando sobre isso. Até a inteligência artificial precisa de um ser humano ali ensinando ela e fazendo as perguntas corretas para que ela traga as respostas adequadas. Né? Ela não substitui a inteligência do homem. Ela não substitui. Quem vai ter mais sucesso? Humano, quem conseguir trabalhar junto com a inteligência artificial. Não necessariamente vai acabar com empregos. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma evolução. Né? Sempre, em todos os contextos, né, Mônica, profissões vão sendo extintas e novas profissões vão surgindo. É sempre assim, em todos os tempos é assim. Né? Quem se prepara mais e busca melhor se conhecer para poder agregar valor, é que geralmente tem mais sucesso. Tem uma outra amiga nossa perguntando sobre habilidades. Quando a gente fala de habilidade, a gente está falando de técnica ou nós estamos falando do que vocês costumam dizer que são soft skills? Quer dizer, é o comportamento. Como é que a gente trabalha isso? Os soft skills, hoje em dia, eles são muito mais importantes do que os hard skills. Tá? Porque os soft skills é o que vão te levar para o próximo passo. No mundo corporativo, nas empresas, a necessidade de construir relacionamentos verdadeiros e genuínos é muito importante. Né? Então, ninguém conseguir nada sozinho, ninguém consegue prosperar sozinho. O contexto mais poderoso de uma empresa é o trabalho em equipe. É cada um juntar as suas competências individuais, soft skills, hard skills, e poder juntar e poder entregar um valor acima da média, acima do esperado. E isso só é feito quando é um conjunto, quando é uma construção conjunta. Né? Principalmente em momentos de crise. Todas as empresas enfrentam momentos de crise. Né? Problemas ou operacionais ou problemas de financeiros. O que é importante é você ter um comportamento proativo e poder contribuir com todo o ambiente à sua volta. Para quê? Para que juntos saia daquela situação. Né? Nenhuma competência é melhor que a outra. Todas são complementares. Marcelo, aqui está seu livro. Eu quero reforçar mais uma vez. Marcelo vai lançar esse livro hoje às 7h30. 7h30 da noite, lá no Uberlândia Shopping. Vá até lá, aquela livraria maravilhosa. Vá conversar com ele.
E quanto tempo levou para você escrever esse livro, para a gente encerrar? Olha, Mônica, eu escrevi esse livro em 1 mês. Em 1 mês? Em 1 mês. E o processo todo de diagramação dele durou mais 3, então em 4 meses. E por que esse título? Porque eu decidi escrever um livro. Então, o poder da decisão, nossa, é o recado que eu deixo aqui para o pessoal. A decisão nossa é muito poderosa. As escolhas nossas são muito poderosas. Então, quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente só deve parar quando a gente, de fato, conclui, né? E isso, para a carreira, para a nossa vida pessoal, isso é muito poderoso. Então, se alguém tiver mais dúvidas, fique à vontade para me acionar. Eu faço questão de responder a todos, porque o meu propósito, de fato, é poder contribuir com a carreira das pessoas. Vá até lá, na Livraria Leitura do Uberlândia Shopping, conhecer o Marcelo, conversar com ele, com a Fernanda, né, que é a esposa dele. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Muito obrigada pelo presente que vocês me deram, viu? O livro, uma caneta e todo o afeto, né? E vamos ajudando as pessoas aí a se transformarem na carreira para serem felizes como a gente é. É isso né? aí, muito obrigado. Marcelo, foi um prazer te conhecer. Prazer, viu? Tá? Muito obrigado. Espero outras vezes aqui, tá bom? Pois é, e aí eu quero trazer mais uma pessoa que conversou conosco, Marcelo, justamente sobre este processo de desenvolvimento profissional. Aqui no Você, a gente vai acompanhar agora a Alice Ferreira e a Márcia Freire. Vamos lá. Hoje, para mim, o meu maior desafio é estar lidando aonde eu estou, né? Hoje eu estou numa liderança, né? E para mim isso está sendo muito difícil. Lidar com pessoas, principalmente com pessoas, né? Que hoje é muito difícil. Você fica insegura, com medo? O que você sente? Eu fico insegura, eu fico com medo de às vezes estar errando, que eu acho que é a maioria do medo que a pessoa tem, né? Em errar. Tanto comigo, como com o próximo, como em estar errando também como líder. Na minha carreira é as equipe de funcionário, né, que anda difícil de encontrar, não está fácil de encontrar. Até com o relacionamento com o funcionário a gente adapta. O que está mais difícil mesmo é achar alguém que queira trabalhar mesmo, de verdade. Que queira realmente vestir a camisa da empresa. Que queira realmente vestir a camisa da empresa, que não está fácil.